Muito bem, está começando mais um Nós e o Podcast. Olha aí, faz tempo que eu não faço um episódio dessa série, acho que é o primeiro do ano aí, primeiro e único desse ano vai ser. E pra quem não conhece, quem tá chegando nesse ano, nessa terceira temporada do Confábulas, Nós e o Podcast é uma série de episódios aqui do Confinha, onde conversamos sobre a mídia podcast, bastidores, de tudo que envolve essa mídia que a gente grava, que a gente tanto ama, né, cara? Eu já gravei episódios sobre direitos autorais em podcast, músicas no podcast, as dificuldades de fazer conteúdo, as polêmicas da podosfera, episódios marcantes, vários papos desse estilo, enfim, alguns episódios bem legais que estão disponíveis aí no feed, vocês podem conferir, mas hoje o assunto é mais uma conversa de bastidores, pode-se dizer assim. O nosso processo criativo para fazer os temas do nosso podcast e para bater esse papo top, conversa de podcaster para podcaster. Mais uma vez eu chamo a minha parceira, minha irmãzoca, minha mestre de cerimônias, Cafeína do Papo Delas. E aí, Café, beleza? Oi, Berguito. Feliz 2020! Feliz, só pra você. Tá uma delícia esse ano, né? Nossa, maravilhoso. Tá muito louco, né? Eu tô muito ansiosa pra daqui a 10 anos, porque a gente não vai crescer muito na vida mesmo. Sim. A gente vai estar gravando podcast daqui a 10 anos. Sim. A gente marcar um encontro aqui pra gravar um podcast sobre 2020. Sobre os nossos fracassos, né? É, porque agora não caiu a ficha ainda, mas vai ser legal gravar com distanciamento. Muito bem, adorei o seu bom humor, incrível, muito bom. Nossa, é contagiante. Maravilhoso. E também, mais uma vez aqui no Confim, essa pessoa maravilhosa, já esteve aqui para contar um pouco da sua trajetória de vida, já batemos vários papos top, contou um episódio sobre histórias também, o homem dos anos 80, o meu técnico de som, meu querido Xi do podcast 80 watts. E aí, Xi, beleza? Fala, Vergão, prazer, tô de volta aqui pela terceira vez, depois eu peço a minha música aí, e ainda mais com a presença da Cafeína, né, outra querida aí, e como diria a canção, estar em companhia tão saudável pode até me ser bastante recomendável, né? Olha isso, olha até aí. arrepiei aqui, velho. Até arrepiei. Meu Deus, vai ser uma batalha de MCs aqui. Não é, menino? Caramba. Maravilhoso. Chamei eles dois porque, galera, nós três temos podcasts diferentes aí, né, cara? A Adriana, quer dizer, a Cafeína, tem um podcast de humor, um podcast de cotidiano, vários temas, né, aleatórios, e o Xi tem um podcast de música, e eu tenho esse podcast aí, né, de reflexões, de histórias, então eu acho que fica um papo bem legal, e eu já queria conversar sobre esse estilo de pauta, queria puxar pra Cafeína. Querida Café, começo do papo delas, era o que você queria nesse estilo mesmo? Pautas mais leves, sobre cotidiano e tirar sarro do cotidiano, ou foi mudando com o tempo? Então, no começo nada foi como eu queria, né? Eu não queria nem voltar a gravar podcast. Desculpa. Eu fui levada, inclusive por você, Bergs, a começar só esse aqui, né? A gente tava num portal e aí a gente fazia parte de um nicho do portal, né? Eu me sentia um nicho, como papo delas, você já ouve, coisa de mulherzinha, papo de mulher, né? A gente tá falando literalmente aqui. E aí eu me sentia dentro de um nicho, eu nunca quis ser um nicho, apesar de respeitar e achar que deve existir, claro, com certeza. Mas eu queria exatamente... aquele clássico clichê chato de papo de bar, não. Eu queria o cotidiano mesmo e como eu sou. Sim. Que é de tirar sarro, de rir de coisas horríveis. Que isso acontece comigo. E no começo não foi bem assim, mas eu encontrei pessoas, que era a Patsy e a Ingrid, que tinham essa vibe também, né? De começar a rir de velório, a rir de desgraça. E eu falei, eu quero isso. Quando saímos de um portal, eu pensei, não quero ser o nicho, papo delas, mas a gente tem que ter uma identidade. Então, se eu tô saindo de um portal, eu quero ser o portal. Olha que bonito. Gostoso. E o portal Papo Delas vai falar sobre tudo. Com um certo humor, às vezes não, às vezes sim, depende do seu conceito de humor, né? Mas vai falar sobre tudo. E eu acho que a gente, do ano passado pra cá, conseguimos, ajeitando ali aqui, o que a gente queria de ideia de pauta. Sim. Que nada mais é que o cotidiano. A gente pode falar da minha avó, a gente pode falar da reforma, da mudança, a gente
gente pode falar de qualquer coisa, colocar nesse portal assuntos. Então a gente tem um pequenininho episódio sobre isso, sobre alguma coisa específica, a gente tem um episódio grande para falar sobre aleatoriedades, a gente tem comentando os comentários, que é para interagir com os ouvintes, e também ali é freestyle, né? Cada um manda e a gente fala o que quer. Hoje eu acho que chegamos nisso. Sim. Mas não foi desde o começo, não. Foi um processo pra ver o que eu quero, não sei se é isso, não sei se é aquilo, eu quero falar sério, eu não quero. Eu combino com isso, porque tem isso, né? De você começar a gravar um negócio e falar assim, isso aqui não é minha cara, né? Pode ser bom, se é profissional, pode ser bom, mas não tô feliz com isso. Só que, tipo assim, quando você fez o Papo Delas, era essa vertente. Eu vou falar do cotidiano, vou rir das merdas que acontecem na minha vida com as meninas, né? E, tipo, por mais que aumentaram os formatos, mudou, porque sempre muda os formatos, a raiz é a mesma. É isso, né? Sim, cotidiano até porque com humor, história, né? Se a gente pegar com história pessoal e falar só da gente, elas se esgotam uma hora, Exatamente. né? Você passa a ser repetitivo e vai virar falando sempre aquela tia, que nem eu brinco da tia Neide, falando sempre a mesma história. Fala, tia, já falou disso, você já falou que você já foi lá, você já falou disso. E a gente fica se repetindo também. Tem que tomar cuidado. Hoje eu tô nessa fase de tomar cuidado pra não ficar uma coisa sempre repetitiva sobre a mesma coisa, né? Sim, cara. Eu também tô pensando muito nisso. Claro que ainda tem temas que eu vou abordar, que eu deixei aqui anotado, mas eu gosto de mudar pra isso, pra não se tornar repetitivo e pra não enjoar também, né? A gente acaba fazendo 2, 3 anos a mesma coisa, conversando sobre o mesmo estilo, então é bom sempre trazer um formato, que é o que você tá fazendo, que eu acho bem legal, né, cara? E eu queria perguntar pro Xi também, eu sei que você já conversou um pouco comigo, né, no Trajetórias, que, porra, foi sensacional. Somos parceiros de hospital, né, cara? Maravilhoso. E quando você saiu da rádio lá, da rádio amadora que você gravava, o 80 watts era desde o começo esse estilo que você queria fazer? Essa espécie de apresentar músicas oitentistas, de bandas talvez um pouco mais undergrounds? Como é que era essa vibe do começo? Pois é, na verdade, era a linguagem que eu conhecia, né? Então, eu não entendia muito bem o que era um podcast, mas pra mim era apenas uma forma de levar um conteúdo. Então eu pensei, por que não? Se as pessoas ouvem músicas, por que elas não podem ouvir um programa inteiro, né? Baixar um programa inteiro, por exemplo. Então, na verdade, a minha motivação foi criar os conteúdos que eu não encontrava na podosfera. Então, a maneira que eu faço é um pouco mais fechada, né? No formato, na proposta e coisa e tal. Então, ao invés de fazer mudanças dentro do podcast, eu acabo criando podcasts a mais. Então, eu comecei com 1, já tô com 4. Então, assim, Rapaz, todos eles têm uma proposta diferente, né? Sim. E eles nasceram dessa necessidade de me expressar de uma forma diferente, trazer ideias novas. Sim. Então, talvez a diferença que eu tenha para os podcasts de vocês seja essa. Vocês têm um formato muito mais aberto a alterações e algumas mudanças, né? E o meu não. O meu já criei já desde o começo num formato bem fechado, tem vamos dizer assim, um layout, né? E é bem difícil criar dentro desse layout. Então, por isso eu acabo fazendo outros podcasts. Mas pro ano que vem eu tô pensando em fazer umas mudanças aí. Olha no aí. episódio 300 que eu vou lançar, que eu já lancei, aliás. Eu expliquei melhor isso. Mas assim, você disse que é mais fechado, porém é o que eu faço e o que a Cafena faz. A gente faz novos formatos no mesmo feed. Não sei se é exatamente com você, mas pra não enjoar, eu trago várias séries, a Cafena também. Isso de certa forma é a mesma coisa que você faz, entendeu? Você faz o Cine Clube 80, né? De filmes, aí os outros de música que você faz, assim, praticamente a mesma coisa. Pra não enjoar e também, né? Pra trazer públicos diferentes, né? É verdade. Vocês reparam nessa diferença de ouvintes de feed? Tem gente que só ouve aquele tipo, tem gente que só ouve o outro tipo, porque no começo do Papo Delas eu tinha muita diferença, né? O episódio principal, claro, era o mais baixado, mais interativo e tal. E aí foi se passando o tempo e eu tô achando uma coisa muito curiosa, meio rara, e eu tô há 11 anos vendo números de podcasts aí, é que eu faço formatos diferentes e os números estão se igualando. Que legal. Aí eu no começo eu fiquei meio, vou confessar, eu fiquei meio chateada do tipo, nossa, então quer dizer que eu tenho, vou dar um exemplo, 30 ouvintes e esses 30 ouvem de tudo, legal. Mas eu fiquei meio chateada no sentido do tipo, eu não tenho gente que ouve só isso, gente só ouve aquilo, eu tenho 1001, 300 e outros,
sabe? Assim, eu fiquei assim. Aí depois eu comecei a reconsiderar e falando, não, pelo contrário, né? Eu tenho um público que é aquele número e ele ouve qualquer coisa que eu faça. Isso é excelente, cara, é maravilhoso. Eu até hoje, eu tenho o Reflexões, é o carro-chefe até hoje, é o que carrega o podcast, pode-se dizer assim, né? Todos têm um número bem legal, Boas Lembranças, que é uma série nova, tá tendo um número bem legal, mais pelo tempo, pelo momento que a gente tá passando, né? A galera tá afim de ouvir coisa leve, mas assim, sai o Reflexões, é o que tem um número maior mesmo, desde o começo, né? Teve uma época que aqueles episódios que eu fazia, Esse Dia Foi Louco, de histórias surpreendentes, aquele dava uma pancada, porque é uma coisa galhofa, a galera quer ouvir histórias bizarras, mas hoje o Reflexões continua sendo o que leva o projeto, mas assim, eu sei disso e eu sei que os outros estão aumentando. Eu fico feliz também. Eu sei que nunca vai se igualar. Pelo menos igual o seu, o Papo Delas tá se igualando, eu acho legal. Mas o meu nunca vai se igualar. Você sabe que você falou que agora o pessoal quer ouvir uma coisa mais leve, né? E a gente reparou isso logo no primeiro mês de quarentena. Uhum. Porque eu e a Paty, a gente tinha pensado já em alguns temas. E alguns não eram tão engraçados. Mas era pra gente fazer aquele esquema que a gente fala. Falar um negócio mais sério e tirar sarro daquilo. Ou rir com um humor duvidoso, né? E a gente meio que abriu mão, porque a gente começou a receber tanto e-mail, foi um recorde, assim, em abril, em maio, de gente desgraçada da cabeça. Sim. De gente bagunçada, e a gente também eu tava bastante, eu tive processos muito difíceis esse ano, a Paty também, e a gente falou assim, quer saber? Vamos conversar. Isso aí. A gente chegou num ponto que vamos conversar, vamos pegar um tema de desculpa, né? Entre aspas, dar uma desculpa qualquer, aí vamos falar de paredes, de não sei o que, qualquer coisa. Eu senti essa diferença mesmo. E vamos conversar, porque a gente tá precisando disso, a gente tá sem cabeça pra pensar em outra coisa, pra falar outra coisa, e aparentemente os ouvintes também. Teve muito ouvinte falando assim, eu deixei de ouvir vários podcasts porque eu não tô com saco, não tô com cabeça de pensar, de prestar atenção e tal. E começaram a ouvir a gente conversando, porque vira aquelas tia na cozinha, né? E até porque, a gente vai mais pra frente com esse tema, mas até porque tem temas muito interessantes que eu vou abordar, mas eu sei que a gente não tá numa fase boa. E meio que sei lá, vai ficar no feed, pouca gente vai ouvir. E esse tema que eu queria tanto produzir, talvez a galera vai, sei lá, deixar pra lá. Então eu quero muito que essa maré passe pra poder fazer esse conteúdo que eu quero mesmo e mais pessoas ouvirem, entendeu? Porque tá assim, né? A galera não tá saindo de casa, pelo menos na teoria, né? Não tá pegando um ônibus pra ver podcast, então meio que os episódios não vão ter a estatística que a gente quer, né? Não, baixou demais. De fevereiro pra cá, nós tivemos uma queda, assim, de 40% quase. Sim. Foi bem considerável. No meu foi 30% e se manteve. Mas eu acho que também a gente tem que analisar não só o momento que as pessoas estão em casa, mudou a rotina, mudou as coisas, como também a saúde mental, né? Às vezes as pessoas não estão a fim de assistir, de ouvir um conteúdo e preferem ouvir outro. Então, assim, eu acho que analisar essas estatísticas no momento é muito... vai ser uma coisa muito instável. Não dá pra gente levar e tirar conclusões, fazer mudanças nos nossos podcasts pelo momento atual. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco, né? No meu caso, por exemplo, pra mim é gritante essa diferença de público. Tem gente que ouve um podcast e não quer nem saber dos outros que eu faço. Qual que é o seu carro-chefe? É 80 watts. Então, assim, 60% dos números de downloads é relativo aos programas 80 watts. E eu fico pensando, mas eu só recebo elogios por conta do resumo do som. Todas as pessoas do podcast me elogiam, me mandam eu adoro. Contato. Todos eles falam, mas assim, é meu companheiro de almoço. Eu vou fazer o almoço, eu vou falar, deixa eu ver se tem resumo do som pra pôr aqui. Aí eu ponho umas 3 vezes porque eu lavo a louça, faz barulho, eu tenho que... Então, e é engraçado porque isso não se reflete nos números, entende? Bota um fone, Cafeína, caralho. Tô em casa, me deixa. Então, assim, eu acho assim que por enquanto, eu acho que a gente tem que ficar com o pé atrás com relação às estatísticas, feedback de ouvintes, porque as coisas tendem a mudar com o avanço aí de uma procura de uma cura para
né, pra essa pandemia aí. Sim. Mas, de forma geral, eu acho que tem uma questão também que vocês têm pessoas que seguem vocês, as pessoas, né? Aham. Todo mundo é fã do Bergs, fã da Cafeína e tal. Talvez no meu caso a pessoa tenha interesse na música. A modéstia. Eu acho que tem essa diferença, sim. Eu acho que podcasts de música em geral tem muito o tema, né? Tipo, aquela música eu conheço, vou ouvir. Aquela banda eu gosto, eu vou ouvir. Faz Tem sentido. muito isso, né? Até do pessoal do Fermata, que é outro podcast de música, eles falam, mas não faz sentido, a gente faz um episódio pra indicar você conhecer coisa nova. É isso que o Fermata acha, né? Aí eu falo, não, gente, vocês têm que entender o seguinte, as pessoas vão falar, eu conheço, eu vou ouvir. Eu não conheço, não vou ouvir. Sim. As pessoas funcionam assim. Sim. Pouca gente vai atrás de coisas novas ou tá nesse dia. Tem que nascer o dia, né? Hoje eu quero conhecer coisas novas. Eu já fiz isso muito com um podcast de música. Eu já fui lá no Crazy Metal Mind. Eu queria ouvir, teve um dia que eu ouvi direto o álbum Holy Diver do Dio. Falei, caramba, eu quero ouvir um podcast sobre o Holy Diver, cara. Será que alguém tem? Aí eu fui lá e procurei no Crazy Metal Mind, que lá deve ter tudo. Os caras já tem mais de 1000 episódios. E eu vi um podcast sobre Holy Diver, que eu tava afim. Então, meio que eu entendo o que você falou agora. Eu fui pesquisar sobre aquele álbum Exato. que eu queria ouvir. Exato. Então, assim, a estrela de alguns podcasts é o assunto, é o tema, e a estrela de outros podcasts são as pessoas, né? Você acha Os que você é o apresentadores. mais antigo de música, Xi? Seu podcast? Não, acho que não. Eu comecei em 2012. 2012. É verdade. Acho que o Crazy já tinha já. Eu acho que sim, não sou. Eu posso ser o mais velho. O Crazy Metal Mind é um exemplo de um podcast que tá o mesmo formato até hoje. Tipo, os caras estão muitos anos... Não é uma crítica, os caras são feras, mas assim, eles não mudaram, é aquilo. Há anos, sabe? Não teve formatos diferentes. Essa questão do formato tem também um público que quer exatamente isso, porque sabe o que vai esperar. Ele já espera aquilo. É por isso que o McDonald's está sempre lotado. As pessoas querem aquele Big Mac, não querem mudanças. Entendeu? Tem um público que é assim, que é sempre do mesmo jeito. E se você muda, é tipo mudar o dublador no desenho animado. Nossa, é um choque, né, cara? Não, tem podcast que você muda a vinheta, o pessoal para de ouvir. Exato. Eu gostava da outra. Eu conheci isso. Aí eu gostava da outra, mudou, ficou ruim, não ouço mais. Nossa, então o podcast não merece o seu ouvinte, desculpa. Opa! Pô, gente, que negócio é esse, cara? Porra. Mas assim, eu queria conversar agora sobre... Até bati na mesa aqui, ó. Sobre processo criativo, cara. Cafeína, existe um processo criativo no papo delas ou, sei lá, passa um gafanhoto... Eu não sei por que ele passa um riu. gafanhoto, sei aí, vamos falar de bicho? É tipo assim, cara? No improvise? Cara, eu no começo a gente até tinha, né? Até se juntava, e aí, vamos pensar em alguma coisa disso há 2 anos atrás, sei lá, 3. Agora, esse ano especificamente, não tá rolando. Esse ano a gente não tá sabendo que vai gravar amanhã. É horrível falar isso publicamente, né? Beijo, ouvintes. Eu adoro o bastidor por causa disso. A galera acha que a gente é os fodas. Aí, né? Tipo, não, galera. Tipo, sabe? Mas assim, eu garanto que vai ter, né? Até porque a gente tem ouvintes esperando, tem feedback, tem padrinhos. Então, até dia 31 eu garanto que vai ter tudo que eu prometi. Eu só não garanto como. Nem onde, nem em que falta condições. 30 minutos, né, cara, pra lançar uma parada. Você tá arrancando os cabelos. Não. Raiva, né? Você tá com raiva. Vamos falar de raiva, coisa que me deixa puto. Não, e processo criativo é horrível, assim, porque a gente não tem, a Paty também não tem, desculpa, Paty, eu também não tenho, a gente não é nenhuma artista criativa aqui. Então fica, e como a gente fala de cotidiano, e o Xi falou, a gente tem um mundo pra falar, né? E é interessante no meu caso da Paty que a gente tem quase 10 anos de diferença, então são experiências e mundos diferentes também, né, de como abordar aquilo. Eu acho interessante isso no podcast. O que passou, isso eu gosto de explorar, é interessante isso, né? E eu já sou meio tiazona mesmo, de cabeça, então já põe mais 10 aí na frente. Né? E então eu gosto de explorar isso. Então a gente pensa, o que a gente pode explorar isso? Então falar de coisas da infância, falar isso, mas tem uma hora que esgota, que nem eu falei, esgota a história, não tem mais história. A gente tem sempre um convidado que é pra agregar isso, e se der sorte ele agrega, para contar mais histórias. E tá difícil esse processo criativo, porque a gente não tá tendo ideias assim, bem legais, né? A sorte é que os ouvintes sempre mandam, fala disso, fala daquilo, e é
curioso também. No caso dos nossos ouvintes, eles não querem muito malabarismo temático. Sim. Eles gostam de falar mesmo do dia a dia, do que tá acontecendo. Eu quero falar do meu trabalho. O episódio é sobre o meu trabalho. Beleza. Não tem muito essa exigência de temas elaborados. Ainda bem que a gente tá num ano que não tá conseguindo, não. Sim, Mas viu, Café, eu vejo a criatividade no seu podcast quando vocês fazem comentários, nas piadinhas, entendeu? E praticamente... Quem sabe faz ao vivo! Ela tem resposta pra tudo. Tem resposta pra tudo, cara. É exato, e tem assim, o processo criativo tá ali rolando no momento de você criar apelidos pros ouvintes e criar essa relação e sabe, pegar as histórias que vocês já tiveram dos ouvintes e trazer e adaptar pra aquela situação, sabe? Então eu vejo ali na hora o processo criativo. Exato, é na hora da gravação e também, vamos dar mérito na hora da edição, né? A edição monta aquilo de uma forma que faz ficar dinâmico e o que parecia enfadonho por 2 horas de gravação vai ficar dinâmico em 1 hora. A gente dá um jeito na edição. Você sabe que você falou disso, de falar na hora, né? E se vira nos 30 mesmo. Teve uma convidada há um tempo atrás, já o ano passado, que ela viu a pauta que a gente faz, que é bem pauta de tópicos de faculdade, sabe? Tópicos. E ela falou assim, nossa, vocês falam tudo na hora mesmo. Ela ficou meio assim, eu não sei se foi elogio, ou se foi um susto, né? Tipo, que horror, né? Porque a pessoa tava esperando aquilo roteirizado, e aí chegou na hora, tem que se virar, tem que inventar. Sim, você falou de pautas, cara. Essa produção, esse processo de criar pauta, sai da cabeça também? Vocês leem artigos, vão colocando lá? Como é que é? Ou também é no freestyle, igual vocês estão fazendo esse ano? Bom, no meu caso, eu sou péssimo de improviso. Eu realmente estudo muito, leio muito, eu junto uma cacetada de informações antes de poder começar a pensar. Mas imagina, o Xi não tem nem como ele improvisar, né? Nossa. Por mais que ele tenha conhecimento de cabeça, é pautado aquilo na pesquisa, né? Sim, então assim, com certeza, pra rolar uma pauta, faz parte do processo criativo, né? Primeiro você tem a questão de ter um objetivo, né, bem definido, e a partir daí você corre atrás da informação, você aumenta o seu repertório sobre aquele assunto, né, pra poder digerir tudo isso, e aí você começa a colocar isso no papel. É o processo que acho que todos nós aqui passamos, né? Sim, cara. Mas de temas, por exemplo, esse ano a gente fez um sobre manias. Manias da gente, mania que irrita, mania dos outros, né? E aí, quando a gente estabeleceu, vamos fazer sobre manias é legal e tal, eu passei aquela semana, porque geralmente é uma semana antes mesmo, no máximo, né? Mas eu passei aqueles dias antes reparando. Isso já é um processo, né? Coisas que eu não tinha reparado. Sim. Então eu comecei a reparar nos outros, comecei a reparar em mim. Isso aqui me irrita, isso aqui tá me irritando. E foi até meio tóxico, né? Comecei a me irritar com coisas que eu nem tinha reparado. Que isso? Mas é isso, surge um tema dias antes, que geralmente a gente tem uma semaninha antes, e aí eu começo a reparar, ou até pesquisar alguma coisa, ou se é história de família, eu mando uma mensagem pra prima, pra alguém falar, você lembra que a avó falava isso? Você lembra disso quê? E aí vai me dando ideias. Então eu tenho nesses diazinhos aí, não é uma coisa freestyle, eu não sei, eu encho muito o saco do Bergs com essa coisa de, não tenho pauta, não tenho papel. Quando eu conheci ele ao vivo no estúdio, foi essa nossa primeira discussão. Amor à primeira vista. Que eu falei, amor à primeira vista. Que eu falei, cadê o papel? Cadê a pauta? Você não trouxe uma caneta? Eu falei, sem nada na mão. Caneta? A última vez que eu vi caneta, aí ele, que caneta? Série. Você tá louca? Eu lá com um monte de papel, anotação, pauta, né? Barça. E ele, não, aqui é nós. Xi, ela levou uma enciclopédia, Xi, debaixo do braço, e uma bíblia. Eu falei, quê? Eu trouxe só o meu celular e um isqueiro. O Leandro chegou de mochila. Cara, o cara chegou de mochila. Falei, deixa eu abrir isso aqui. Tinha um fichário lá dentro. Falei, cara, galera, é só um bate-papo.
calma. E eu olhei pra ele, você não tem nada. Ele, não preciso de nada. Aquela história, e eu fico apavorada. Se eu entrar num papo sem nada, que tenha tema, né? É diferente de aqui a gente tá entrando numa conversa que a gente tá vivendo, né? Então fica mais fácil. Agora que sem um tema, você me convidou pra falar de Roxette. Eu vou entrar lá e vou falar, eu fui no show, foi mó legal, Xi. É diferente, porra. O meu podcast é isso, vivências e filosofar aqui, refletir sobre a vida. Eu acho que eu não preciso de pauta, mas também não é assim. Eu também faço tópicos de vez em quando, por exemplo, nessa gravação, tem alguns tópicos na minha tela, podcast, processo criativo, escolha de pautas, que é pra eu não esquecer de falar isso. Mas assim, aquela pauta, papo delas com introdução de texto, eu não consigo. Não é que eu acho cafona e tal. Eu Olha, não ele consigo. revelando. Eu não consigo, sabe? Entendeu? Mas eu acho maravilhoso isso. Tem que enriquecer o conteúdo mesmo. Só que eu trabalho melhor com tópicos. Eu não consigo seguir um texto, entendeu? Mas às vezes a gente faz tudo isso, que nem você falou, a pauta do Papo Delas tem a introdução, eu falo a introdução pra falar sobre o assunto, não sei o quê. A gente faz tudo isso, aí o feedback que eu recebi esse ano é, nossa, eu adoro o Papo Delas, só que não precisa ficar falando a introdução no começo. Mano, foda-se, né, cara? Tipo, foi a única coisa que eu pesquisei do assunto. Mas não, então, mas eu acho... O ouvinte deve pra achar, não, cara, na moral. O único trabalho que eu tive de pesquisar e falar, fazer a narração no começo, não, mas essa parte não precisa, eu pulo. Pronto. Como é que é, Café? Beijo, gratiluz. Gratiluz! Mas eu acho que assim, a pauta, ela depende do formato, da proposta do podcast, né? Exatamente. Porque realmente, alguns podcasts... Por exemplo, eu não consigo imaginar um podcast como o Chorume, por exemplo, tendo pauta. Não Tem, assim, eu tenho um bastidor pra te falar. É tudo roteirizado ali, entendeu? Sim, eles têm uma linha que eles querem... assuntos, né, que eles querem abordar. Mas eu tenho certeza que se tirar essa espontaneidade do podcast, vai acabar. Mas então... no caso de podcasts como eles, e tem alguns poucos por aí, existe um negócio de você já ter a dupla, né? Eu acho que de um ano pra cá, a gente tá aprendendo juntas e eu tô tendo isso com a Patsy. Mas é um processo, no caso lá do Chorume, o Zop, o Ganso tem 10 anos e tal. Existe um lance da dupla que um sabe o que o outro tem que responder na hora que ele falar tal frase. A gente tem essa troca na gravação. E aos poucos isso vai acontecendo com ritmo, né? E a gente, hoje já fico até feliz quando acontece, porque, tá acontecendo, né? Eu espero que a Patsy fale um negócio, ela vai lá e fala, é bom. Eu quase comemoro. É bom. Né? É muito bom. E é sem uma combinar com a outra. A gente já vai sabendo, ela sabe o que eu quero que ela responda e vice-versa. No Chorume acontece essa coisa de dupla, que depois é só agregar as pessoas. E isso tem muito pouco podcast, programa de TV, qualquer coisa de mídia que a gente tenha, né? Isso uma banda, né? Tem a dupla, sempre. Quando tem a dupla que um sabe o que o outro faz e vai complementando. Ali, o Dedé e o Didi ali, né, cara? A dupla é a pauta. Eles fazem isso juntos, né? Isso é muito legal. O ouvinte tem que começar a reparar nisso também. É gostoso. Mas assim, a gente também tem que pensar em outros tipos de pauta. Por exemplo, eu tenho uma pauta que eu faço para o 30 Watts que é extremamente fechadinha. E por que eu faço isso? Como eu gravo, edito, faço tudo sozinho, eu percebi que quanto mais eu coloco no papel as ideias, o que eu quero falar, algumas frases que eu preciso soltar, eu percebo que eu gaguejo menos, eu erro menos, eu vou usar menos né? Sim. E a minha edição fica muito mais fácil. Então eu faço uma pauta para facilitar o meu trabalho também. Sim. Você acha que você melhorou a sua dicção com o passar do tempo, assim, gravando o podcast? Você acha que tá a mesma coisa até hoje? Olha, eu não sei, porque... Já que você segue um roteiro lido pra caramba, né? Sim, eu ainda vejo muitas falhas de dicção. Eu não tenho técnica, na verdade eu não sou locutor, né? Eu não sou radialista, eu não sou podcaster, eu sou apenas uma pessoa que tá gravando aqui as coisas. Mas tem uma voz muito gostosa, viu? Ai, delícia, né? Também gosto. Fala mais. Continua falando, eu vou ficar quietinho com o café aqui. Mas então, eu perdi, tá vendo? Vocês deixaram vermelho aqui. Desculpa, perdi a linha de raciocínio. O cara ficou sem graça, eu tô vendo você vermelho daqui. Eu juro que você tá vermelho.
Não, mas assim, eu acho que eu encontrei uma identidade pra me expressar. Eu acho que as pessoas me ouvem e esperam um tipo de velocidade, de tipo de palavras que eu uso, sabe essa coisa? Tem uma entonação, né, que é característica de cada podcaster. E também tem a lembrança auditiva, né? Eu tenho a lembrança auditiva de rádio que eu ouço desde bebê. Minha mãe colocava o rádio 24 horas lá do berço pra eu dormir e acordar. Então eu tenho essa lembrança e o Xi, por isso que eu brinco que eu ponho o resumo do som pra ficar cozinhando, lavando louça, que ele me traz essa lembrança auditiva. E tem tons de voz. Você ouviu o Xi quando era criança no berço, né, cara? Ouvia. O Xi é a minha Xuxa, né? A Xuxa do rádio. Mas e tem pessoas que despertam essa lembrança auditiva. E às vezes você vai falando, a pessoa não tá ouvindo o seu conteúdo, mas ela gosta de te ouvir. Já me falaram isso também. Eu tinha um ouvinte que ele não ouvia as músicas, ele ouvia só o que eu tinha a falar sobre a música. Que isso? Eu falei, mas a música que é o legal, eu falei, não, eu gosto de ficar ouvindo você dar as informações. Ah, legal, cara. Achei massa isso também. Pô, legal pra caramba. Eu odiei, porque eu fiquei um tempão procurando aquelas músicas, eu queria que ele ouvisse a música, pô. Ah, mas aí é aquilo, cara. A gente quer uma coisa do ouvinte, mas não vai ter. Não adianta, cara. A gente, tipo, quer que ele ouça até o final, porque, sei lá, no final do podcast vai ter uma surpresinha. Tipo, ele vai ouvir até onde ele quer, meu patrão. Depois ele vai ouvir Mundo Freak, sei lá, entendeu? Tipo... Essa é uma pauta que eu passei lá pro pessoal do Fermata também, que é o poder da voz. Por que algumas vozes mexem com a gente de um jeito que você não consegue explicar, sabe? E tem outras que a pessoa fala, nossa, que voz linda, e fala, mas não me afeta em nada, sabe? É uma coisa interessante a se pensar também. Sim, é o que eu falo, a gente tem uma memória auditiva de várias situações e pessoas, né? Então, isso acontece muito desde que eu comecei com podcast. Eu fui chamada pra fazer podcast há 11 anos atrás por causa da minha voz. Literalmente falaram pra mim, fala qualquer coisa, né? Não precisa nem fazer sentido, mas os moleques querem ouvir tua voz. Então eu ficava lá, legal, isso aí, fui no mercado ontem. Porque assim, e o que eu recebia mais de feedback era, nossa, a voz da cafeína, adoro ouvir a voz da cafeína, fala mais cafeína. E eu não tava falando nada com nada. Por muitos episódios eu falei, imagina, no começo, os 10 primeiros episódios foi sobre videogame. Eu nunca joguei videogame. Mas eu falava, ai, que bonitinho o bonequinho. Pronto, é a voz da cafeína. E aí eu comecei a fazer a vinhetinha aqui e ali, é a voz da cafeína, faz mais a cafeína. E as pessoas começaram a falar, nossa, eu gosto de ficar te ouvindo. E eu demorei anos pra explorar isso de uma forma boa, né? Ah, tá. De uma forma boa. Só há 2, 3 anos que eu trabalho com isso. Mas pra me convencer, precisou 10 anos de alguém ficar falando no meu ouvido, olha, você tem que usar isso de alguma forma, né? E o podcast é uma forma. Que nem a gente falou no começo. Tem às vezes ouvintes quer ouvir as pessoas e às vezes quer ouvir os temas. Eu tenho certeza que 85% dos ouvintes do Papo Delas querem ouvir a gente, né? Sim. E isso tem muito com a voz, que agrada e dorme e acorda a gente falando lá, blá, 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 blá. Bom, a gente tá falando aqui de formatos e tal, a gente falou de processo criativo, escolha de pautas, mas também tem a dificuldade que é quando bloqueia, quando não tem ideia, que acontece comigo de vez em quando aqui, e aquele choquezinho, não sei se acontece com vocês, pô, eu não sei o que gravar na semana que vem, né, cara? Dá um desespero. Eu, pra dibrar isso daí, eu adianto vários episódios, tipo, tem episódio que vai sair 1 mês e meio depois, né, cara, que pode ficar até um pouco datado, algumas falas e tal, mas assim, é a minha maneira, mas de vez em quando mesmo assim dá um bloqueio. Eu fico um pouco desesperado. Não sei se é a minha ansiedade que ataca. E eu não sei, o Chique tem um podcast que é muito roteirizado e também tem a vida dele, tem o trabalho dele. Acontece muito com você, cara? Tipo, não tenho nada pra gravar semana que vem. Não vou e não gravo. Não tô nem aí. Ou você se força a ter periodicamente os episódios e você faz um esforço e sai. Então, mas essa é a beleza de você ter um formato fechadinho, né? Porque eu não tenho muito que pensar nisso. Eu já sei o que fazer. Eu tenho a parte do trabalho mesmo,
linhas de pesquisa, de seleção, de curadoria musical e de informações, mas eu não preciso pensar no tema. Só no último podcast, que inclusive foi batizado pela cafeína, né, 80 watts, em que eu tenho que pensar num tema e trazer ele, fazer meio que traçar uma linha do tempo e juntar com lembranças, informações e análises, né, pra saber se de como nós temos daquilo para o que nós vivemos hoje. Aí sim, aí já preciso um pouco mais de pensar um pouco mais numa pauta, num tema, mas como ele tá no começo, eu ainda não cheguei num momento que eu falo, o que eu vou falar sobre isso, né? Sim, então, eu acho que a definição do formato e também a quantidade de programas que você já pôs no ar, de episódios, sim, tudo isso para vocês eu imagino como deve ser difícil, porque existe aquele problema de querer não se repetir, né? E esse é um problema que eu acho interessante que as pessoas estão começando agora a pensar. Quando você vai fazer um tema, procure ser o mais específico possível. Por exemplo, você vai falar em comida, não fale mais. E aí, você gosta de comer? Você gosta de comer? Gosto. O que você gosta de comer? Tá. Eu gosto de comer isso e aquilo. Não faça isso. Comece o programa falando assim, comidas que você comia na infância que hoje tem um gosto diferente. Pronto, vai ser só isso. Vai ser aquele nichão mesmo daquilo que você quer falar sobre a comida. Perfeito. Isso foi um erro no começo, porque a gente falava de temas abrangentes e agora tudo que a gente falar específico vai ser repetitivo daquele tema. E a gente vai fazer, não tem jeito. Exato. Mas agora sim, sempre que alguém perguntar, cara, seja mais específico, não adianta falar tudo do século XX. Isso daí queima combustível, pode-se dizer assim, né? Exato. Então, assim, é uma dica legal pra quem tá começando, porque é uma forma também criativa de você pensar no futuro do podcast. Sim. E também tem um lance que, tipo, no meu caso, se por acaso for semanal, queima muito combustível você ficar nessa, né, cara? Aí acho que o bloqueio criativo vai aumentar cada vez mais, né? Total. Não é, cara? E não é que não tem assunto, mas é que você não quer se aproximar daquele assunto de novo, porque você já falou uma boa parte daquilo, né? Então, aí sim, eu acho que rolam bloqueios, porque é difícil mesmo você manter por mais de um ano um podcast com pelo menos 2 edições mensais, fica difícil. Os seus formatos são semanais, quinzenais? Como é que funciona? Toda semana tem episódio, ou do 80 watts, ou do Resumo do Som, ou dos outros podcasts, sempre tem. Faz 8 anos que eu tô nessa aí semanalmente. Como é que tá funcionando lá, Cafeína, o papo delas, a periodicidade? Antes da pandemia eu tive uma visão e eu falei, eu tô trabalhando agora com edição, eu não vou conseguir toda semana editar e postar alguma coisa no Papo Delas, que era o Pocket Cast, né, que era uma meta de padrinho ali, que a gente já tava alcançando, e a ideia era ser um podcast de 15 minutos, que sempre virava 40 e 1 hora, né, e aí eu falei, vou tirar esse extra, vou deixar o principal, que vai existir independente de qualquer coisa, e aí fica como meta sobre isso, que é um episódio de podcast curtinho, sobre alguma coisa, de 5, 10 minutos, e o Comentando os Comentários, que é o recorde de audiência no Papo Delas, né, que o pessoal vai lá pra... né, cara? Quem diria, né? Vai lá pra ouvir a gente... de leitura de e-mail é o recorde de audiência. Cara, vocês fizeram que façanha, Pois é, pra mim isso até agora é uma coisa muito louca. Assim, de certa forma, não exige ouvir. tanto, né? Você tem uma pauta ali já, né? É só ler. Não, é o meu preferido. Eu sempre repito na gravação, pra Paty, é o meu preferido. Eu sento e me divirto. É só isso. Não tem e não tem muita elaboração de edição também, né? Se a gente grava tranquilo. Agora, você falou de ansiedade. Eu sou a Miss Ansiedade de 1982, Tamo né? junto aí, cara. Eu ganhei esse título permanente, crônico. E a Paty é uma pessoa 15 vezes melhor do que eu, porque a gente pode gravar hoje à tarde sem assunto e ela tá, não, na hora vai dar tudo certo. Eu acho que um pouco mais, 20 vezes mais, tranquilo. Eu acho. 15 é pouco. 20, 25 talvez. Eu fico puto. Ela é muito... Ela fica assim, então não, vai dar tudo certo e tal. E eu meu Deus. Tá suando, né, cara? Aquele gif do Jordan Peele suando, aguado. E eu não tenho episódio pro final de setembro. Eu fico desesperada e tal. Eu fico mais nervosa. Só que aconteceu isso, já citei, de abril pra maio. E a gente realmente tomou a decisão de vamos conversar, né? Não vamos se estressar, não vamos atrás de tema, não vamos atrás de convidado. Não, vamos sentar e conversar. E ver o que saiu. Se eu dou um jeito na edição, se eu conseguir editar.
que nem foi tanto. Vem cá, deixa eu perguntar. Vocês se sentem mais criativos, aí falando de processo criativo? Vocês acham que rola uma criatividade maior quando vocês estão sob pressão? Ah, sim. Pra mim, sim. Eu funciono assim. Mesmo? Por exemplo, recentemente teve o feriadão. Vai ter mais 2 feriados de segunda-feira, se eu não me engano, aí, finados, enfim. Eu sempre, antes do feriado, eu falo, cara, eu vou me planejar. Feriadão, eu vou sentar no computer, vou escrever algumas coisas, eu vou pensar nos episódios futuros. Não, cara. Sabe, é tipo, é na pressão, cara, amanhã eu tenho que gravar alguma coisa pra fazer uma gaveta. Aí, durante essas poucas horas de pressão que vem alguma coisa. Aí eu puxo um tema que tá no meu Google Docs lá. Na pressão eu funciono mais. Caramba, não, eu já passei dessa idade. Lá vem ela. Eu tenho taquicardia, eu não posso, imagina, cai minha pressão que eu fico lá embaixo. Eu não posso, eu tenho que trabalhar com tranquilidade. Tá vendo? Quando eu tô um pouquinho mais nervosa, alguma coisa externa tá acontecendo, ou eu não tenho base, porque a tal da pauta que a gente tá falando, pra mim é a base. Quando você é host, principalmente, você tá apresentando, você tem um convidado ali que você tem que tirar alguma coisa dele. Você tem que tentar tirar aquele hiato do... E é isso, né, gente? Sim, cara. Você tem que puxar alguma coisa dali. E ao mesmo tempo, você tem que gravar, você tem que prestar atenção no áudio, a droga dessa internet que tá ruim. E você tem que fazer aquilo ficar legal pra todo mundo, pra correr. E eu fico nervosa sob pressão, se eu tiver que fazer isso logo. E aí eu só tenho 2 dias pra editar e colocar. Não vai sair o negócio que eu ache legal. No final, pode todo mundo falar, nossa, ficou legal, parabéns. Sim. Não achei. Eu preciso de calma, sentar, ficar negócio pesquisando aquele barulhinho que eu quero. Eu gosto nesse de calma. negócio desorganizado mesmo, assim, vocês são mais organizados que eu, mas assim, eu sou ansioso pra caramba, mas você disse já que você prefere passar a madrugada inteira resolvendo aquele trâmite do podcast, editando pra depois dormir tranquila. Eu, nesse quesito, não. Eu, tipo, se eu tô muito cansado, eu prefiro dormir pra depois pensar mais sobre isso depois ou terminar de editar de manhã, entendeu? À noite, pra editar, eu não funciono, cara. Eu começo a dormir, não sei, dá um sono do nada, não funciona, cara. É que você acorda muito cedo, né? Eu sou... Você tem isso, né? Eu podendo ter essa flexibilidade, eu acho a noite deliciosa, porque finalmente eu tenho silêncio aqui com o meu vizinho, com os cachorros e tudo. Finalmente eu tô sozinha, sem interferência de tem que fazer almoço, tem que fazer café, tem que atender a porta, tem campainha. Então eu acho, desde a época que eu morava sozinha em apartamento, eu achava uma delícia passar a noite fazendo isso e aí dormir tranquila, porque se eu for dormir sabendo que eu tenho 1h30 pra editar e entregar às 5 da tarde, eu vou demorar pra dormir. Eu vou ficar pensando naquilo. Então, eu prefiro fazer. Só que eu tenho a flexibilidade de acordar 11, meio-dia, se eu quiser depois, né? Sim. E aí eu fico tranquila, tá tudo certo. Quem não tem, no seu caso, tem que acordar cedo. Aí eu também não ia aguentar. Aí não tem chance. Agora tá explicado. Então, o problema é da CLT. Tá certo, é isso aí. Maravilhoso. Mas eu acho que todos nós temos essa ansiedade de ver logo o podcast pronto, só que assim, como a gente lida com isso é totalmente diferente, né? Então, mas a gente pode falar também sobre o processo criativo de editar, porque nós 3 editamos podcasts aqui, né? Sim. Também rola isso, né? Sim. E a diferença de você editar você mesmo, né? As suas coisas, e editar pra terceiro. Nossa. Né? Que tem 2 tipos de terceiros que eu já trabalho com edição. O terceiro que te manda o áudio e fala, freestyle, é com você, inventa, seja criativo. Aí é gostoso. E tem aquele que te manda um PDF de pauta de 3 páginas dizendo a ordem e tudo que tem que ser feito. Aí é complicado. E aí você tem que fazer do jeito que a pessoa imaginou aquilo escrito, né? Que ela gravou de qualquer jeito e imaginou aquilo escrito. Sim. E você tem que colocar isso no áudio. Pra gente é diferente, a gente já tá com nossa pauta na cabeça, né? Vocês fazem edição mentalmente na hora que estão gravando já? Com certeza. Total. Com certeza. Tipo, eu dou umas pausas aqui, né, cara? Tipo, vai, a cafeína fala... eu te atropelando agora, eu já penso, puta, eu vou ter que tirar isso aqui. Não, mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia eu deixo os atropelos, eu gosto de deixar ele natural, assim, sabe? Tipo, nos meus outros podcasts anteriores, eu colocava muito vírgula sonora. Tipo, no Confábulos nem tem vírgula sonora. Eu acho cafona isso, sabe? Pra mim,
sabe? Não, Olha, chamou o papo delas de cafona. não, no Confábulas não, combina. Eu tô falando um negócio sério, daqui a pouco tipo, não, né, cara? Já, tipo, o papo delas, o cotidiano com humor, vocês falam aí, pô, é maravilhoso. Aí tem uma vinhetinha da tia Neide. Eu aprendi ontem, sabe? Fiz um cursinho, aprendi ontem, que chama Audio Branding. Nossa! Que é o sonzinho que identifica a sua marca. Qual é o sonzinho da sua marca Confábulas? Olha que gostoso. Lo-fi, pô, lógico. Lo-fi. Eu ouço lo-fi, eu lembro do Confábulas. O sonzinho, sabe aquele sonzinho da Intel, aquele sonzinho plim-plim, sabe? É, mas eu faço muito isso. O low brand pode ser não só musical, mas ele pode ser uma frase também, né? Uma sonoridade no jeito de você falar a coisa. Sim. Né? Papo delas. Papo delas, podcast. Xi, você prefere, o que vocês preferem? Começar pelo Xi. Gravar, editar, como é que é? Você prefere gravar aquela zoeira, conversar, ou ler o roteiro, apresentar, ou na hora da gravação, da criação, produzir, fazer a vinhetinha, colocar as músicas, como é que é? Então, eu gosto da produção, da pré-produção, vamos dizer assim, que é você preparar todo o tema, sabe, deixar tudo pronto pra gravação, acertar com o convidado. Eu gosto da produção, pra dizer a verdade, eu não gosto de estar aqui na frente do microfone falando. Sério, cara? Não tira essa magia de mim, não, cara. Eu vivo falando isso, mas eu faço porque, assim, como comentei no começo, né? Eu faço o conteúdo que eu não encontrava na podosfera, então meio que me forcei a fazer isso, mas se eu pudesse escolher, eu ficaria na produção de boa. Você vê como a vida é injusta, né? Tanta gente que não tem essa voz do Chico. Não é, e o cara não querendo gosta. falar pra caramba. O cara não gosta de falar meu Deus. Porque não basta só falar, tem que ter conteúdo, gente. E você não tem. Eu gosto de apertar o publicar. Essa Sério, é a parte que cara? eu gosto, que eu mais gosto. Eu detesto fazer o post, eu detesto fazer... Pior parte. Nossa. A parte da gravação me deixa muito tensa, porque essa ansiedade vai dar errado, vai cair, não vai ter convidado, vai sair tarde, vai quebrar tudo, vou perder tudo. Eu fico nessa ansiedade toda vez que gravo. Fico tensa do negócio não ficar minimamente legal, como eu gosto, que eu sou exigente, e pra mim nunca tá super legal. E depois a parte da edição, eu vou confessar uma coisa bem estranha. Depois que eu passei a editar pra terceiros, eu passei a gostar menos de me editar. De se editar, porque você falou ali antes, né, uns minutos antes, que tem a diferença entre você se editar e editar pra terceiros. Você não gosta de ouvir a sua voz várias vezes, né? Eu gravei, eu sei do que eu já falei, né? E assim, eu começo a me corrigir, né? Eu começo a me cortar, me corrigir, eu me irrito com aquilo, eu já me irrito com a conversa que eu já ouvi 1000 vezes ali, tanto que tem uma hora que eu já não tenho mais julgamento bom daquilo, que eu já ouvi tantas vezes que eu não sei se tá bem editado, se tá bom o episódio. Você já mudou de ideia, né, cara, do que você já falou. Eu já nem penso mais aquilo, sabe? Não, eu evoluí da gravação pra cá, já sou outra pessoa. O que esse cara tá falando? Dá vontade de gravar um áudio falando, gente, olha, agora não é mais isso. 2 semanas depois, eu acho que mudou tudo, né? Mas eu já não gosto tanto de me editar. E o Papo Delas é meu projeto de vida, eu amo aquilo, então eu tenho que gostar. Isso também é ruim, a gente se obriga a isso, né? Eu tenho que gostar e fazer bem feito. Mas já não é o tesão, já não é tão grande quanto pegar um projeto dos outros do zero, assim, deixar lindo no final e falar, olha o que eu fiz. Exatamente, cara. Não, mas porque o processo criativo na hora de editar, você acaba entrando numa zona de conforto e você não sai dali, nunca mais. Você não quer nem mudar o programa que você usa, né? Sim. Então acho que é por isso que chega uma hora que vira uma rotina, você vai no automático, acaba ficando chato mesmo. E deu uma brochada, tal dos direitos autorais, né? Porque no começo eu não tinha medo do perigo, né? Então eu enfiava a música com direito autoral e tudo aquilo ficava muito mais bonito, entrava no contexto, o resultado final era muito melhor. E agora só com trilha free e tal, parece que fica uma coisa meio tudo igual. Ruim? Eu acho isso bom, cara. Não, a gente tem que falar que é bom porque é legal, porque, literalmente, assim, tá tudo certo. Mas não fica tão brilhante, né? Mas assim, cara... Mas eu acho que é uma impressão sua, viu, Café? Eu também acho. Será? Porque eu tenho uma impressão que fica tudo muito padrãozinho, que todo mundo usa aquelas músicas free, todo mundo usa aquelas vinhetas, todo mundo usa aquilo. E um banco pago pra você pegar sem direitos autorais, a gente ainda não tá com verba pra isso, né? Sim. Mas ficava tão bonito colocar músicas de direito autoral e tal. Eu ouvi o episódio falando, nossa, olha que coisa mais bem feita. E hoje eu já acho que fica mais padrãozinho. Então não sei se isso influenciou também
no meu tesão da edição. Ah, assim. entendi, cara. Eu gostava muito de editar antigamente, tanto que eu produzia mais nos outros podcasts, já editei pra terceiros algumas vezes, eu gostava de deixar, do meu jeito ali, entregar, a pessoa gostava, mas hoje, assim, cara, eu não edito com tanto tesão como antigamente, eu edito porque eu tenho que editar e porque eu não tenho coragem de dar o meu neném pra ninguém editar, entendeu? No máximo a pessoa decupar. Eu também. Só faz os cortes aí e me entrega de novo pra eu produzir, entendeu? Eu não tenho coragem de, o Xi entregar 80 watts pra alguém editar, mano. Eu não consigo imaginar Sua filha é isso. única, né, gente? Não é, menina? Porra. É meu. A palavra que eu mais uso é eu e meu. Então, você sabe que a gente tá falando aqui de processo criativo, né? Então, na hora de editar, rola também um processo criativo de você se forçar a sair da zona de conforto. Então, o que eu tenho feito eu troquei o programa que eu usava o Audacity, agora estou usando o Vegas, estou experimentando com outros aí, mas ainda não achei um legal para substituir o Vegas, estou baixando uns plugins diferentes para tentar fazer uma limpeza do som melhor, legal. Sabe? Então assim, você vai incorporando alguns elementos no processo para meio que se animar, né? Porque realmente você é muito tentador ficar na zona de conforto ali, até porque é um trabalho, né, demorado, mas você acaba criando esse ranço depois. Sim, cara, hoje eu prefiro mil vezes fazer o que eu tô fazendo agora com vocês. Tanto que, esse episódio agora não vai demorar tanto pra sair, mas na metade da temporada, quando eu faço muita gaveta, eu gravo, salvo os áudios na pasta e esqueço lá, cara. Eu não quero mexer, sabe? Chegar sábado de manhã, eu quero editar rapidinho pra ficar livre, entendeu? Quando esse mesmo tesão que a Cafeína tem de publicar, pronto, tá prontinho no feed. Eu adoro agendar, sabe? Eu termino de editar, domingo, no máximo, já tá no feed agendado pra quinta-feira. Nossa, que delícia! Quando eu vejo episódio prontinho, agendado pra quinta-feira, eu não quero mexer mais naquilo. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu brinco que o melhor sono do mês é o sono da noite posterior em que eu cliquei publicar no episódio principal. É a noite que eu durmo melhor, é impressionante. É assim, 10 horas seguidas. Tranquila. Só esperando os feedback. Vem pro abraço. Né, cara? E quando é a semana de postar um sobre isso, que é rapidinho, né, cara? Aí pronto. Aí é a semana de férias, né? Ah, gostoso. É a folga da semana. É a semana que eu tô com a Patsy. A gente vai falar sobre o quê? Exatamente. Cara, sensacional. Xi, a gente tava conversando em off aqui, né, cara, antes da Cafeína atrapalhar a nossa conversa, né, cara? Dela entrar aí. Sim. Sou profissional nisso. Formatos futuros, cara. Você pensa nisso, cara? 2021 aí, trazer coisa nova pro 80 watts, não precisa falar, mas você já pensa em coisa nova? Toda temporada você gosta de trazer coisa nova pro podcast? Sim, eu sempre fui incorporando algumas coisas nesses 8 anos aí, então eu comecei trazendo não só as músicas, mas colocando notícias atuais que tinham relação com os anos 80, depois de um tempo eu comecei a lembrar alguns fatos importantes, ou até do cotidiano, né, que eu acho que não basta você mudar o formato, você tem que dar ter um diferencial, né, então eu percebi que muita gente falava, né, por exemplo, hoje fulano completa não sei quantos anos, nasceu em 80 e tantos, Sim. E aí eu falei, mas será que isso é interessante? Não é mais interessante as pessoas saberem quanto custava 1 quilo de carne em 1982? Sabe? Porque eu tenho certeza que esse tipo de coisa são coisas que as pessoas nunca param pra pensar, ou então não têm acesso a essas informações. Cara, então, você não acha que talvez é você que enjoa de falar sempre isso? Pode ser também. Às vezes as pessoas gostam de saber, mas caramba, eu tô falando sempre disso. Quero mudar só um pouquinho, sabe? Sim. Você sabe que caiu uma ficha sobre isso que me falaram, Cafeína, você enjoa daquilo porque você tá um mês inteiro produzindo aquilo. Total. A pessoa tá ouvindo uma vez. Ela tem outros podcasts para ouvir também. Né? Então você acha que aquilo tá enjoativo, cansativo, porque você tá praticamente todos os dias do mês, eu vivo todos os dias pra isso. Mas a pessoa que tá ouvindo é uma hora do mês dela. Pois é, mas então, e nessas mudanças pequenas, agora, baseado numa conversa que eu ouvi lá no evento do Spotify, que teve aqui em São Paulo, né, o pessoal lá fora tá apostando numa tendência que o Spotify, né, tá juntando músicas com podcasts de
curta duração, de 15 a 30 minutos. Então a ideia que eles têm é que a pessoa, né, aperte o play lá no Spotify, vai ouvir 2, 3 músicas, entra um podcast de 15 minutos. Aí ouve mais 3, 4 músicas, entra um podcast de meia hora. E essa curadoria é feita pelo algoritmo lá e é feito automaticamente. Todo dia tem o que eles chamam de Daily Drive novo. E aí eu parei e pensei, peraí, música, notícia, isso é o que eu faço já, caramba, então... Já. Seu podcast é isso. Eles estão apostando no formato novo que vai bombar. Aí você, gente, tipo... Então, aí eu pensei, então eu vou aproveitar e vou dar uma melhorada nisso. Então eu vou realmente aumentar, porque eu costumo dar notícias curtas porque o foco é a música. Mas pro ano que vem eu tô pensando em aumentar essas conversas no meio do podcast e trazer convidados pra comentar essas notícias. Excelente. Mas aí eu quero fazer coisas do tipo assim, sabe? Então, se eu quero falar sobre o preço da carne em 1982, será que eu não acho algum açougueiro que trabalhava naquela época? Caraca, isso é genial, pra ver como foi a mudança que teve desde então? Então eu tô matutando ainda como é que eu vou fazer isso, mas é uma mudança que eu quero fazer sim pra pessoa, se ela tiver, demorar meia hora pra ir pro trabalho, ela pode ouvir só essa conversa, por exemplo. E aí ela deixa pra ouvir o resto, as músicas e coisa e tal, no outro horário. Ou vice-versa, ela demora uma hora pra ir, ela pode ouvir só as músicas, pular esse trecho, e à noite ela ouve essa meia horinha. Então, eu tô pensando nisso agora, mudança, vou mudar um pouco o formato, mas eu vou tentar juntar o que eu já faço. Sim, muito bom, muito bom. Cafeína, sempre matutando em formatos novos, ou você acha, tipo, porra, tá funcionando o Papo Delas desse jeito, não vou mudar por enquanto, ou sempre na sua cabeça você pensa em fazer coisa diferente? Porque agora você meio que respira podcast, apesar de falar que não gosta, mas você tá respirando isso agora, entendeu? Então você sempre matuta para as próximas temporadas trazer coisa nova? Eu vou confessar para vocês que em janeiro eu tinha vários planos, várias ideias na minha cabeça e sonhos que desmoronaram para 2020, né? Então, tudo que eu queria fazer e organizar em pautas e assunto, fazer séries, eu queria usar sobre isso para ser séries. Eu introduzi a ideia com a quarentena, né? Então a gente fez uma série de quarentenas e a profissão de alguém e a vida de alguém. Essa era a minha ideia para 2020 sobre qualquer outro assunto, né? E aí eu falei, vou adequar isso e fazer uma série. Vários convidados falando como é que é o cotidiano deles, na vida deles, de profissional na quarentena. Mas eu tenho um sonho. Agora, que bonito isso. Olha pra plateia. Não é? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de profissionalizar mais o próprio Papo Delas, o podcast, de ter colunas, como se fosse um magazine, né? Legal. Antigo que a gente falava, né? Que falava do portal, mas como se fosse um magazine. Então aqui eu quero ouvir sobre pauta social, sobre pauta de moda, sobre pautas que estão aí, que seria um magazine, como se você ler uma revista. Eu queria virar uma revista, eu tenho um sonho disso. Só que isso precisaria de quê? Pauta, né? Eu tenho a voz, eu tenho edição, eu faria, mas eu não consigo fazer pauta, então eu precisaria de pautas. E tem alguns podcasts que eu conheço que eles têm equipes de pauteiros, né? Isso seria um sonho, né? E primeiro de graça. Mas também seria um sonho poder ter a verba para pagar isso, né? Mas o que me falta hoje no Papo Delas é isso, é a pauta, é ter a estrutura de planejamento, e eu tenho esse sonho de profissionalizar mais, de fazer temas específicos de profissões, de áreas específicas de moda, de direitos sociais, de medicina, de tratamentos, fazer disso informativo e de uma forma Papo Delas, né? A gente descontraída e tal, de fazer isso. Às vezes a gente tenta, né? A Patsy é uma nutricionista formada, é mestre, ela dá dicas ali. Eu tento trazer profissionais que fazem isso sobre isso, mas ainda é um embrião, né? Ainda não sinto que isso é profissional. Meu sonho é esse, é deixar isso profissional. Quem sabe isso já para um ano que vem, um outro ano, deixar o negócio, o formato mais bonitinho. Não ter pressa, né? Uma hora tentar colocar isso pra frente, mas você falou essa questão de pauta, não é explorando os seus ouvintes, mas eu acho que, uns 2, 3 ali adorariam colaborar com isso, hein, cara? No Papo eu sei Delas, que tem alguns que escrevem super bem, que eu não já vi as cartinhas ali, escrevem super bem. Olha aí, ouvintes do Confábulas,
G do Papo Delas, contato@papodelas.com. Se você quiser ser pauteiro de graça, a gente só põe o seu nome no final e agradece. Maravilhoso. Tipo, mesmo falando de graça, ó, você não vai ganhar nada. Nada! Até estourei o mic aqui. Você vai ganhar o nosso amor, o nosso hashtag Gratiluz. Mesmo assim, eu acho que eles adorariam colaborar. Cara, mas é uma boa, uma puta ideia. Eu também tava comentando com o Shin-Off que, pô, eu tava com pelo menos 3 ideias, assim, na minha visão, que iam bombar o Confábulos, assim, cara. Mas, porra, precisaria sair de casa, eu precisaria fazer serviços externos com o podcast, que não tem como fazer nesse ano, né? Mas eu vou tirar uns 4 meses de férias do podcast, né, cara? Vou encerrar final de outubro, vou voltar em março, talvez até no começo de abril. E durante esses meses quero dar umas reformuladas no podcast e quero pelo menos uma dessas ideias eu quero colocar em prática em 2021, porque, cara, eu acho muito importante mudar, né, cara? 2020 tá ruim, tanto para engajamento, para as estatísticas, né, cara? Todo mundo tá sofrendo com isso. É uma coisa que eu falo, não sei se foi a Cafeína que falou pra mim, ou falou no podcast que tem podcast que não piorou as estatísticas, continua a mesma coisa. Os grandes melhoraram muito. Pelos contatos que eu tive, tanto dos portais da Globo, que saíram, os exclusivos Spotify, os grandes melhoraram muito a audiência esse ano. E isso é o que a gente tem que entender. Por quê? Porque no começo eu tinha assim, será que com tanta oferta maior, e aí eu tô sendo protecionista, né? Com tanta oferta maior de podcast, vão priorizar os maiores e mais bem feitos do que os menores. Também bem feitos ou não, né? Mas vão priorizar. Pô, eu quero ouvir o do G1 de notícias, não dá tempo de ouvir outro. Sim, né? sim. Será que isso vai acontecer? Eu tinha essa dúvida, só por questão de dúvida. E esse crescimento dos grandes esse ano, todos batendo recordes aí e divulgando isso, tem colocado em questão pra mim o que a gente pode fazer, né? Exatamente, cara. Mas assim, na minha visão, pelo menos a grande maioria da podosfera, sem ser esses grandes, das grandes corporações, as estatísticas, o engajamento reduziu, cara. Eu senti isso também um pouco no Confábulas, não chegou a 30% igual o Xi falou, mas reduziu, eu sinto isso. Porque, tipo, eu postava um episódio, sempre sai toda quinta-feira, 1h da manhã, tá agendado ali, né, para não dar problema de meia-noite, essas coisas assim, que dava antigamente. Então, 1h da manhã sai, tipo, amanheceu o dia, a galera já engajava no Instagram, já postava o que eu via, e hoje reduziu um pouco isso. Eu sinto isso, né, cara, tá? Mas, de certa forma, isso não vai me atingir. Eu vou continuar produzindo, mesmo que isso reduza, mesmo que isso não se recupere no ano que vem, porque cada vez que vem podcast novo, a galera vai desistindo de alguns, né? Isso pode acontecer com o meu também. Eu ouvi o Confábulas, mas chegou outros aí sobre a vida e tudo mais, né? Outros reflexivos aí, vamos dar uma chance pra aquele, vamos esquecer desse. Mas eu acho que isso não faz eu desanimar. Então, esse processo de 4, 5 meses que eu vou tirar férias vai ser pra mudar pelo menos 50% do meu conteúdo, seja arte nova, seja o site novo, ou temas novos, ou vinhetas. Eu vou pensar nisso, né, cara? Então, pelo menos um desses eu vou colocar em prática o ano que vem, porque esse ano, infelizmente, falando sincero, tem episódios que eu faço no automático, entendeu? Dá certo mesmo assim. Mesmo assim dá certo. Mas eu tô no automático, às vezes, que, às vezes a bad bate de uma maneira, cara, e não tem como. É complicado. Aí vem o locutor do Pica-Pau e fala, 1 ano depois. Não é, cara. É complicado. A gente não fez nada, né? Exatamente. Mas parte do processo criativo tem a ver com isso, de você plantar essa sementinha lá na tua cabeça e ficar ali matutando, ela vai ficar germinando, uma hora acontece, cara. Com certeza, mas assim, espero que quando tudo isso acabar ano que vem, Papo Delas, 80 Watts, o Confábulas consigam pelo menos uma coisinha que estamos planejando, né, colocar em prática aí, porque, eu não quero que o podcast de vocês acabem, eu quero que continuem sendo felizes fazendo esse conteúdo, né, cara, porque, eu amo podcast e eu não me vejo não fazendo Confábulas, e eu quero cada dia mais que ele ganhe novos públicos e eu faça da maneira que eu amo, né, cara, é isso que eu desejo aí. E vamos continuar fazendo no automático, né, cara, é o jeito, né, cara, vai parar, se parar é pior. A saudade vai bater de fazer, né, cara, complicado. Deu uma tela azul, vira e fala, vamos conversar? Cara, eu achei essa dica maravilhosa. Vamos conversar? Hoje não tô afim de um tema específico, vamos trocar uma ideia. E aí, Cafeína, como é que tá as coisas, menina? Tô editando aqui. Ai, menina, esse cachorro aqui, viu? Olha, só por Deus, viu? Maravilhoso. Bom, esse daqui foi um papo de bastidores entre podcasters.
O Nós e o Podcast é mais voltado para quem tem podcast e gosta de ouvir sobre os bastidores de podcast. Eu sei que tem ouvintes também que se amarram em saber sobre os nossos bastidores, o que é por trás disso tudo antes da publicação, né, cara? Eu adoro isso. E esse vai ser o único Nós e o Podcast de 2020. Ano que vem eu prometo trazer mais alguns episódios dessa série, mas foi legal. Eu acho que um só pra resumir o que está sendo 2020. Tá maravilhoso e com pessoas incríveis que eu gosto demais, que já esteve aqui algumas vezes. Eu queria agradecer vocês aí do fundo do meu coração. Cafeína, não preciso falar nada, né, cara? Parceira demais. Ah, fala. Posso falar então? Fala sim, porra, né? Sabe que você mora no meu peito cheio de colesterol aqui, né, cara? Mas, pô, coração aí é nóis. Tamo Depois junto. fala que a minha casa aqui é grande. Esse peito é enorme. Não é, menina? Essa caixa torácica aqui, né, bicho? Porra, Ixi, tá... dá pra andar de patins aí. Você gravou o primeiro episódio do Confábulos, né, cara? Que era um rascunho ali. Foi. Vamos trocar uma ideia? Era isso, vamos conversar? Eu tô montando um site aí, vamos conversar. E você tava lá no primeiro episódio, né? Montando um site. Você já tá velho, Berg. Não é, menina? Tô montando um site. Só faltou ter uma homepage. Né, eu tava montando um HTTPS 2 pontos ali, cara. E falei, vamos conversar? Foi um ótimo episódio de começo ali, que é Faça Ninguém Se Importa, que é a frase que eu levo até hoje pro podcast, pra vida. E tá comigo nessa caminhada, então muito obrigado. Foi minha mestre de cerimônias, foi a que apresentou o meu podcast. E eu me orgulho muito de você e o que você está fazendo aí pra sua vida em podcast, cara. Muito obrigado mais uma vez. E, cara... Pô, quero confete também, pô. Não, dá licença. Dá licença. Tô falando com ela aqui. Obrigada, Bergs. Não é, cara? Obrigada. O Bergs, pra quem não sabe, o Bergs foi meu mestre de edição, né? Ele que editava o Papo Delas no começo. E até que ele começou, cara, tenta aí. Será? Eu acho que eu não sei lá, entende, pá. E aí vou tentar, e aí comecei a encher o saco dele. Como é que eu faço? Faço isso. No começo, minha edição parecia um circo de Soleil. Né, cara? E Eu hoje... enfiava pontinho em qualquer lugar, porque eu me empolguei. Mas foi graças a ele aí que eu comecei cara, isso. Você lembra E aquele hoje... dia? Você lembra aquele dia que eu vi? Tipo, eu tava editando o Papo Delas, né? Aí lá no portal, colocava as publicações lá e tava lá, pô, vinheta, não sei o que, edição, Bergs, participantes, Cafeína... Joaninha, Francisquinha e tal. Aí teve um dia que você fez um negócio lá, você começou a mexer no Audacity e tal. Aí você editou um pouquinho do Papo Delas, né? Fez uma ediçãozinha lá. Aí eu que postava, coloquei edição, Cafeína. Aí você... não! É agora, começou. Agora é ela que edita. Daqui pra frente é você, né? Não é, cara? Maravilhoso. Incrível. Mas foi ótimo e graças a isso eu quase pago boletos hoje. Não é, então, cara? Ainda, olha, falta pouco. Daqui a pouco você tá vivendo falta disso. pouco. Eu quero te agradecer muito a isso, agradecer seus ouvintes, sempre foram muito carinhosos no Papo Delas. Então, papodelas.com, pra quem não conhece ainda, vai lá em todos os agregadores. E dizer que eu sou presidente do fã-clube do Xi. Opa! Eu sou muito fã de você, Xi. Toda vez que eu posso gravar com você, tem oportunidade, eu tenho que reiterar isso. Quando o Bergs falou, eu chamei o Xi, eu falei, e agora eu quero gravar. Não é, cara? Não, sensacional, é cara. muito amor. Eu tô fazendo aqui o coraçãozinho com a mão, assim. Olha, a gente tá muito sensível em 2020, né? Então um beijo, meninos. Obrigada pela oportunidade. Feliz 2020, ouvinte! Feliz 2020, já começou? galera. Feliz 2020 aí. Galera, falamos muito do Papo Delas aqui, mas vai lá, papodelas.com, deixa o seu bilhete para a menina ler na melhor série de episódios, que é o Comentando Comentários para ela, né? Isso. E, porra, disponível em qualquer aplicativo de podcast, só colocar Papo Delas. Eu sei que tem muito ouvinte do Confinha que já conhece o Papo Delas e vice-versa, mas tem uma galera que não conhece, então vai lá, por favor, Cafeína é gente boa demais. E estamos bajulando muito o Xi aqui, porque ele merece, né, mano? O cara é o meu técnico de som oficial aí, né, cara? Xi. Não é, cara? A cheerleader. Não é, Eu quero um espacinho aí nesse peitoral do Bergs, perto do mamilo direito, de preferência. Não precisa nem falar, o cara apareceu num evento com um pão. O cara me deu um pão de presente, né, cara? Porque eu disse que eu gostava de pão caseiro, ele sabe fazer, ele me levou um pão e manteiga aviação, pega a visão, que é cara pra cacete, né, cara? É aquele meme, né, Bergs? É formas de dizer eu te amo. Não é, cara? Pão e manteiga. Foi a melhor demonstração de amor que eu já vi na minha vida, foi um pão caseiro e manteiga aviação, repito, manteiga aviação, maravilhoso, cara, e porra, colaborou demais. Não canso de agradecer o tanto que esse cara ajudou muito no evento. É um cara gente boa demais. Muito feliz por ter conhecido você, cara. Muito feliz por
você está na nossa panelinha de amizade aqui. Falamos, né, do 80 watts e suas vertentes, mas agora o espaço é seu. Fala como é que funciona esse podcast, fala onde pode achar, site, o lugar é seu agora de fala, cara. Pois é, tem uma página também, a página na história da internet, e você me acha em 80watts.com.br. E me dê uma chance, de repente você que não conhece muito o som dos anos 80, pode estar, né, encontrar alguns temas interessantes, algumas bandas novas que você pode gostar, saber de algumas notícias da época, então, quem sabe, dê uma chance pro oitentinha. Olha aí, maravilhoso, disponível também em qualquer agregador de podcast, vai lá dar uma chance. Agregadores do ramo. Não é, cara? Você quer lavar uma louça, fazer uma faxina, coloca lá o resumo do som, porra. Sim! Mas com fone de ouvido, por favor, não faz igual a Cafina, não. Sim, e aí não tem jeito de ouvir em velocidade 2x, tá? Aê, melhor ainda, cara, melhor ainda, maravilhoso, cara. Meu querido ouvinte e podcaster, ou só ouvinte, gostou desses bastidores aqui de edição, de criação de conteúdo? Já sabe, vamos trocar uma ideia lá no Twitter, no Instagram, manda um e-mail, eu vou ler, não sei se eu vou ler pra vocês que estão ouvindo, mas eu vou ler, né? Que é isso que eu tô mudando também esse formato aí. E nos vemos na próxima semana, tá acabando a temporada, hein? Nos vemos na próxima semana com mais um Reflexões, Contos, ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Beijo!